Evangelho de Marcos, capítulo 12, os versículos de 1 a 12. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim então a palavra do Senhor. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhe mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou, por fim dizendo: respeitarão a meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, ora, vamos, matemo-lo e a herança será nossa. E agarrando-o, mataram-no e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Vamos orar. Ó Deus Santo, nós te bendizemos e te louvamos, porque Tu és o nosso Deus. Te bendizemos e te louvamos, porque nós somos o Teu povo. Te bendizemos e te louvamos, porque o Senhor reservou esse dia para que pudéssemos nos reunir e nos encontrar com o Senhor, em santa assembleia, em dedicação integral e voluntária, testemunhando ao mundo que o Senhor é nosso e que nós somos seu. Bendizemos o Teu nome, Senhor, pelos cânticos entoados, pelas leituras feitas, as orações realizadas e agora pela Tua palavra que foi lida. Verdadeiramente o Senhor se relaciona conosco e verdadeiramente o Senhor fala a cada um de nós. Agora, Pai, abençoa-nos, que o Teu Espírito, cativando nossa mente, nos dê entendimento do texto que foi lido, de tal sorte que possamos compreendê-lo e aplicá-lo à nossa alma, crescendo em comunhão com o Senhor e com o outro, e ao mesmo tempo dando testemunho a este mundo de Cristo em nós. Ouve nossa súplica e sê conosco. Também tem misericórdia desse Teu servo. Dá-me Tua graça para que minhas fraquezas, meus pecados e falhas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente abençoa-nos falando-nos de Tua parte. É a nossa súplica em Cristo Jesus. Amém. Amém. Os irmãos devem lembrar que nós estamos, quando eu digo nós estamos, olhando para o texto, logicamente, né? Nós estamos na terça-feira da Semana da Paixão, né? Ou da última semana em que o Senhor esteve fisicamente sobre a terra. E alguns momentos antes, registrados no capítulo 11, o Senhor então teve uma pequena discussão com o sinédrio, né? Os fariseus, os escribas, os anciãos. E estes lhe perguntaram com que autoridade fazia aquelas coisas, ou quem lhe havia dado tal autoridade. E o Senhor então disse que responderia a pergunta deles, se eles também lhe respondessem uma questão. E aí, nós vimos isso domingo passado, foi quando o Senhor perguntou sobre de onde provinha, ou de onde era o batismo de João, dos homens ou do céu. Como eles se furtaram de responder, não é? Por causa do medo, eu tratei sobre isso, preferiram o caminho da mentira, o Senhor disse: também não vos responderei,
Porque o que os fariseus intentaram naquele momento, na verdade, era uma cilada. Porque se Cristo dissesse, minha autoridade é dos céus, eu sou o Filho de Deus, então eles o acusariam de blasfêmia, que é o que vai acontecer mais adiante, não é? Mas se ele dissesse dos homens, então eles também o acusariam de revolta contra a instituição sinédrio e contra o império. Então o Senhor, sabiamente, discernindo as intenções do coração deles, propôs a questão do batismo de João e disse, né, depois do retorno, não iria respondê-los. Porém, o Senhor sabiamente instrui o seu povo e responde à pergunta deles, mas agora de uma outra forma. Não mais dizendo, sou do céu ou da terra, mas agora por meio de uma parábola, o Senhor responde à pergunta, dizendo quem Ele é e qual era a sua autoridade. E Ele faz isso então, por meio dessa parábola, a parábola dos lavradores maus. A parábola dos lavradores, ela de certo modo ela é dupla, porque ao final dela o Senhor conta uma outra parábola que foi retirada do Salmo 118, os versos 22 e 23, que trata sobre a pedra angular, a pedra de esquina que dava suporte à principal coluna, rejeitada pelos construtores, mas eleita e preciosa de Deus. Então o Senhor vai combinar a parábola da vinha com o Salmo 118, para nos ensinar sobre sua autoridade e também sobre a rejeição por parte dos fariseus. A parábola da vinha, ela é retirada de Isaías, capítulo 5, os versos de 1 a 7. Então o Senhor cria uma parábola, tomando como pano de fundo a profecia de Isaías, capítulo 5, os versos de 1 a 7. Combinou ao final com o Salmo 118, os versos 22 e 23. E desse modo, então, o Senhor esclarece a razão da sua rejeição por parte do Sinédrio, mas ao mesmo tempo lhes ensina sobre sua autoridade e qual seria o efeito daquela recusa, daquela rejeição. Então, a interpretação da parábola está focada, ou deve ser focada, na resposta de Cristo quanto de onde provém a sua autoridade e por que eles rejeitavam o Senhor. Essa é a ideia principal, é o fundamento para contar a parábola, tá? Para que nós não nos desviemos, por exemplo, tentando encontrar significado em tudo o que contém na história. Bom, a fim de melhor entendermos o texto, eu vou trabalhar as duas parábolas separadas, explicar a primeira, depois a segunda, fazendo aplicações pertinentes de cada uma delas para as nossas vidas, lembrando que o texto tem como seu tema central esse, a parábola dos lavradores e construtores maus. Deus sempre vence, mesmo quando, ou quando usa a rejeição para glorificar a Cristo. A primeira parábola, dos versos de 1 a 9, ela ilustra o relacionamento de Deus com Israel. Deus tem um relacionamento, ou tinha um relacionamento com a nação de Israel. É importante sempre lembrarmos disso. No começo, no Antigo Testamento, a partir de Abraão, a relação é com a nação. Posterior ao Senhor Jesus Cristo, a relação é com o povo. E povo no plural. Então, por isso que Paulo, aos Romanos, capítulo 11, vai falar do Israel de Deus, é o Israel espiritual, não mais vinculado a uma nação, mas agora composto por nações, povos, tribos, homens de todas as partes. Então, a parábola da vinha ilustra esse relacionamento com a nação de Israel. Na parábola, alguns personagens são apresentados de forma clara. Deus é o homem que planta a vinha. A vinha é Israel. Então, Jesus está lembrando aos fariseus que foi o Senhor quem plantou Israel como nação. Israel é uma vinha. Toda vinha produz frutos, não é? Os arrendatários, ou locatários, ou lavradores, são os líderes, aqueles a quem o Senhor confiou o cuidado da vinha,
a manutenção do culto, a pregação da palavra, tá? Os servos fiéis são os profetas, os que visitavam os líderes da nação, convocando-os ao arrependimento, quando estes se encontravam em pecado. E também visitavam a nação, os líderes, convocando estes a confiarem no Senhor quando a nação se encontrava em aperto, seja por calamidades, doenças ou por guerras contra nações vizinhas. Então esses são os servos fiéis, os servos que foram maltratados pelos lavradores. O Filho amado é o Senhor Jesus Cristo. Na parábola, o Senhor conta como o seu relacionamento com Israel, um relacionamento de amor, foi aos poucos se deteriorando por parte da nação. Ele conta como, de sua parte, nunca houve, por exemplo, uma tratativa diferente, a não ser de comunhão e amor. Porém, da parte do povo, o povo reiteradamente rejeitou o Senhor. E Deus gloriosamente e pastoralmente enviava-lhes, tempo após tempo, profetas e mestres, homens que ensinavam a palavra, convocavam o povo ao arrependimento, mas eles eram maltratados, pisoteados, rejeitados, eles eram mortos por parte daqueles líderes que estavam na função de cuidar e de prover o melhor andamento para o povo. Por fim, restava ainda um. Quem é este um? O Filho. O Filho. Agora o Filho foi enviado para convocar a nação ao arrependimento, para trazer consciência aos lavradores que era necessário entregar os frutos para o dono dos frutos, o próprio Deus. É por isso que o texto diz, no verso de número 6, restava-lhe ainda um, seu filho amado. Notem que no verso 6, o dono da vinha, falando, o Senhor Jesus falando, como as palavras do dono da vinha, ele disse: a este lhes enviou, por fim dizendo, respeitarão meu filho. Então Jesus está tratando da questão da autoridade, lembra? Perguntaram com que autoridade faz essas coisas? Agora ele diz, o meu filho eles respeitarão. Ou seja, ao meu filho reconhecerão que ele tem autoridade sobre a vinha e sobre eles. Então, o filho foi enviado a fim de revelar a autoridade do pai sobre a vinha, a fim de revelar a autoridade do pai sobre os lavradores. O filho foi enviado para resgatar a vinha das mãos dos homens maus, dos lavradores maus. O filho foi enviado para reconciliar pecadores que estavam em rebelião contra Deus, para reconciliá-los com o próprio Deus, o dono da vinha. Quando Jesus diz reiteradamente que o povo se rebelou contra Deus e Deus enviava-lhes profetas e por fim o Filho, Jesus está convocando o sinédrio a reconhecer a sabedoria, a autoridade, mas também a graça na paciência de Deus. O apóstolo Pedro ouviu essas palavras de Cristo. E certa vez Pedro foi indagado, por que o teu Cristo não voltas? E Pedro, em 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, Pedro diz, o meu Cristo é paciente, porque se voltasse agora, obrigatoriamente teria que vos consumir com sua ira, por causa de vossa pecaminosidade. Mas porque ele é paciente e tolerante, oferece dia após dia oportunidade de arrependimento. Então Pedro diz, o meu Cristo não demora, mas longanimamente manifesta misericórdia, oferecendo salvação a todos. E Cristo diz isso aos sacerdotes, aos fariseus, aos anciãos, a fim de que eles reconheçam a sua pecaminosidade, reconheçam a longanimidade, bondade e paciência do dono da vinha e se entreguem ao dono da vinha, aos seus cuidados. Devemos notar também
nas palavras do Senhor trazida nessa parábola, que Deus preparou tudo o que era necessário para a sua vinha. Olha o verso 1. O texto diz que o homem plantou a vinha, nas palavras do Senhor, cercou-a, ele construiu uma cerca ao seu redor, construiu um lagar, o tanque para armazenar o mosto, as uvas pisadas, edificou uma torre que também servia para proteger de inimigos e ao mesmo tempo de armazém para guardar os frutos, E ele então confia tudo isso ao cuidado de outros. Jesus deixa claro que nada foi necessário acrescentar-se, porque Deus preparou tudo para o bem-estar, para a proteção, para o cuidado e para a glorificação da vinha. Nada lhes faltou, nada lhes faltou. Quando Cristo, lembrando-lhes a verdade de que Deus é o proprietário da vinha, o Senhor está chamando aqueles homens à razão, dizendo-lhes: nunca foi dado a vocês o trabalho para edificar, para construir, para acrescentar. O trabalho que lhes foi dado foi de manutenção. Cristo estava dizendo a eles que aquilo que eles edificaram com suas próprias doutrinas cegou-lhes os olhos, tapou-lhes os ouvidos, endureceu-lhes os corações, porque Deus havia preparado tudo para o bem-estar da vinha. O que eles deveriam fazer era apenas entregar os frutos de justiça, de arrependimento e de fé. Justiça por viver aos cuidados e debaixo dos cuidados do dono da vinha. De arrependimento, quando arguidos sobre seus pecados, deveriam reconhecer e se submeter à lei de Deus. E de fé, deveriam depender do Senhor, recebendo com gratidão tudo o que havia sido provido pelo próprio Deus, para a manutenção, para o cuidado, para a proteção e, por fim, para a glorificação da própria vinha. Mas a resposta daquele povo, a resposta daqueles líderes, foi despachar os servos de Deus maltratados, feridos, humilhados, muitos mortos, muitos foram mortos, diz a palavra do Senhor. Nada lhes remeteram dos frutos que o Senhor deveria receber. Diante desse quadro lamentável, lastimável, o Senhor não desfere sua ira sobre aqueles homens de forma abrupta, mas em uma última convocação de arrependimento e manifestação de graça, o Senhor envia o seu Filho, estendendo o convite ao arrependimento, propiciando um momento para que eles abandonassem seus pecados e se voltassem para Deus. É por esta razão, irmãos, que o texto que nós lemos de Atos 13, no final, o apóstolo Paulo, pregando aos gentios e aos judeus, disse: o Cristo deveria ser pregado primeiramente a Israel, ao povo da vinha, ou à vinha. E quando rejeitado por eles, então seria anunciado aos demais. O apóstolo João, no seu evangelho, capítulo 1, verso 11, o apóstolo João disse que o Senhor Jesus primeiramente teria que ter vindo para os seus, e os seus não o receberam. Por isso então a graça foi dispensada para fora dos limites de Israel. O Senhor está dizendo todas estas coisas como um apelo, como um convite ao arrependimento, como uma demonstração nítida da graça salvífica, salvadora, para aqueles homens. É uma convocação para abandonarem suas mortes e passarem então para o lado da vida, para o lado daquele que tem a vida, o Senhor Jesus Cristo. A parábola nos diz então, resumindo a parábola, que o Filho foi enviado para resgatar a vinha. Ele foi enviado para punir os maus, para resgatar a vinha.
ele foi enviado para expiar o pecado que havia sido plantado na vinha de Deus, pelos próprios lavradores, pelas autoridades, pelo próprio povo. O Filho foi enviado então para dar a sua vida, e desta forma ele traria de volta para o Pai a vinha que sempre pertenceu ao Pai, mas que os lavradores maus haviam se apossado. A morte do Filho, diz o Senhor Jesus, no verso de número 9, o que fará, pois, o dono da vinha? A sua morte é exatamente o fim da paciência de Deus para com aquela relação e para com aqueles homens. Foi o fim da paciência de Deus para com aquele modo relacional que Deus havia estabelecido, de ter um povo confinado a uma nação. A partir de então, agora, a vinha seria passada a outros, diz o Senhor Jesus. A outros. E agora Deus teria uma vinha, composta não por uma nação, mas por nações ao redor da terra, por homens e mulheres de todas as tribos, que deveriam lhes render frutos de adoração, de louvor, de justiça, de arrependimento e de fé. A palavra de Cristo, quando disse no verso 9, virá e exterminará aqueles lavradores maus e passará a vinha a outros, foi cumprida historicamente no ano 70 da era cristã, quando o Marechal Tito marchou de Roma no ano 68 da era cristã e levou mais ou menos quase 2 anos até chegar em Jerusalém e pôs fim a tudo aquilo que existia. Destruiu a cidade e destruiu o templo. E agora, daquele dia em diante, nunca mais o templo pôde ser reconstruído, porque de fato Cristo julgou os lavradores maus. Rompeu-se a aliança com a nação. A partir de então, o Filho agora tem uma aliança com outros povos, com homens e mulheres de outras nacionalidades, com todo aquele, como disse o Senhor Jesus, falando a Nicodemos, o Espírito sopra onde quer, e é a estes que o Espírito soprará, para que me pertençam como povo e como vinha. Deus então julgou aquele povo, porque haviam rejeitado o glorioso e bendito Filho de Deus. Essa é a primeira parábola. Cristo explica sobre o motivo da sua rejeição, a sua autoridade e o que acontecerá como fruto dessa rejeição. Diante disso, eu quero fazer algumas aplicações para a nossa vida. A primeira delas é que a palavra nos convida a enxergar a paciência graciosa de Deus. Nós somos muito imediatistas, né? Todo problema que nós passamos na vida, nós queremos resolver de forma imediata. E muitas vezes nós queremos confinar Deus à nossa percepção imediata da vida. Quando alguém nos fere, o nosso desejo é que Deus viesse e derramasse fogo logo para eliminar a pessoa no outro dia, não é? É assim que nós queríamos. Quando alguém que tanto desejamos que Deus converta, nós queríamos que Deus fosse lá e estalasse os dedos e a pessoa já estivesse convertida. Mas Deus é graciosamente paciente. Não é assim que o Senhor trabalha. E quando o Senhor Jesus lembra a paciência graciosa de Deus para aqueles homens maus e embrutecidos em seus pecados, o Senhor está confortando a sua igreja, porque ali haviam pessoas que haviam crido nele. E estas pessoas agora estavam sendo ensinadas sobre essa longanimidade divina, que nos auxilia nas nossas fraquezas, que nos auxiliam nas nossas quedas,
Essa paciência graciosa de Deus deve vir à nossa mente quando falharmos na vida cristã. Não achando que Deus vai nos jogar no lixo porque falhamos, pelo contrário, a palavra nos diz: arrependei-vos e convertei-vos, abandonem o mau caminho. Quando somos noticiados da graça paciente do Senhor Jesus Cristo e do nosso Deus bondoso e Pai, essa palavra nos conforta e nos consola, porque Deus não nos trata como nós muitas vezes queremos tratar os outros, com juízos imediatos e temerários. Pelo contrário, a paciência visita-nos como auxílio em nossas fraquezas, nos lembrando que temos sempre oportunidade de nos arrependermos e de dependermos cada vez mais do Senhor. Como isso é bom, né? Ouvirmos que Deus não nos lança fora ao primeiro sinal de nossas fraquezas, mas proporciona pacientemente ocasião para mudanças e arrependimento. Isso é um negócio maravilhoso. Isso nos encoraja a não fugirmos de Deus diante das nossas fraquezas, mas, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque aí é quando eu dependo mais desse Deus que é paciente e longânimo para comigo. Dentro da paciência divina, o Senhor está também nos ensinando a sermos pacientes uns com os outros, não é? Deus nos ensina a sermos pacientes. Um dos grandes pecados praticados no relacionamento, tanto conjugal como fraternal, na igreja, em qualquer lugar, é a impaciência. Nós queremos que as pessoas sejam, façam e digam aquilo que nós queremos de forma instantânea. Quando elas não fazem, aí a gente se ira, nós nos iramos e ofendemos e destratamos e agimos ao contrário de nosso Pai. Não damos oportunidade para arrependimento e mudança. Se Deus é paciente conosco, que pecamos quase não, 24 horas praticamente, palavras, pensamentos e ações, seja fazendo o que não deveríamos ou deixando de fazer o que deveríamos, por que nós, como seus filhos, faríamos o contrário nos nossos relacionamentos? Se Deus, que é Deus, age pacientemente comigo, um pecador miserável, por que eu não posso ser paciente com o meu irmão, o meu próximo, que é semelhante a mim? Nós precisamos cultivar a longanimidade, a paciência graciosa de Deus nos nossos relacionamentos. Paciência implica dar oportunidades de arrependimento e de mudanças. Então, cultivemos a paciência nos nossos relacionamentos e usufruamos da paciência divina quando formos achados em fraquezas e pecados. Não fujamos de Deus, mas confiemos e dependamos dele cada vez mais. A segunda coisa que nós podemos aplicar à nossa vida, conforme o Senhor nos ensinou, é que a vinha de Deus agora é a igreja, o Israel espiritual formado pelos crentes de todas as nações. Então é importante lembrar isso. O povo de Israel, como nação, não é mais o povo de Deus. Até hoje tem gente que ora por Jerusalém achando que o Cristo vai voltar em Jerusalém. Eu não consigo entender ainda de onde tiraram isso, porque na Bíblia não se encontra isso. Mas o povo de Israel é um povo que merece nossas orações, assim como os árabes, assim como os do Oriente, assim como qualquer outro. Eles precisam do Evangelho tanto quanto o meu vizinho da rua. Se nós verdadeiramente queremos, nas nossas orações, colaborar com o retorno de Cristo, a nossa súplica
E o nosso trabalho tem que ser orar para que o Senhor quebrante e converta pessoas de todas as nações. Porque até onde me consta no Evangelho, a Bíblia diz que o Senhor voltará quando o Evangelho for pregado a todas as nações, e não quando Israel se converter. Apesar de que Romanos 11 é um texto um pouco difícil de interpretação, mas o texto de Romanos 11 trata do Israel de Deus, de povos. Deus tem um grupo de pessoas, um remanescente em Israel? Sim, por que não? Deus também tem no Brasil. Até o ano de 1850, onde é que se falava de evangelho no Brasil? Não tinha. Então Deus também tem um remanescente em nossa pátria. Então a vinha de Deus é a igreja, composta pelas nações. E nós precisamos orar e trabalhar para que a vinha frutifique e conceda de fato ao Senhor os frutos que lhe são devidos. Mas eu também quero advertir os irmãos, como o apóstolo Paulo fez em Romanos 11, acerca dessa informação de que nós somos vinha de Deus. Romanos 11, os versos de 20 a 22, o apóstolo Paulo fala da rejeição de Israel, explicando por que agora que os gentios são alcançados pela palavra, e Paulo então diz, Romanos 11, 20, bem, pela sua incredulidade foram quebrados eles, os judeus, Israel. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutra sorte, também tu serás cortado. Quando a Bíblia ensina que nós somos a vinha de Deus, isso não é uma chancela para viver de uma forma indiferente àquilo que o Senhor nos ensinou no Antigo Testamento. Isso não é uma chancela, por exemplo, para nos ensoberbecermos, como alguns dizem, agora nós estamos na graça e não na lei, como se um dia lei e graça estivessem divorciadas. Pelo contrário, a palavra nos adverte de que nós não podemos trilhar nos caminhos pecaminosos do antigo povo de Deus, Israel, nos ensoberbecendo com aquilo que Ele nos deu, agindo conforme os lavradores maus, tentando nos apossar do que pertence a Ele, julgando nós ser nosso. A palavra nos adverte, Deus também te cortará, se no teu coração cultivares ídolos, falsos deuses, e não remeteres ao dono da vinha os frutos que lhe são devidos. Já perceberam como, olhando de modo geral, hoje em dia, a graça tem sido uma licença para a libertinagem? As pessoas fazem o que querem, dizem o que querem para Deus, como se Deus não fosse o dono deles, ou da vinha, Mas a palavra nos adverte, louvem o Senhor, porque vós sois vinha de Deus, mas não se ensoberbeçam, se a graça foi dada a vocês, porque o mesmo Deus que agiu severamente para com os naturais, referindo-se a Israel, também agirá severamente para convosco, se vocês se ensoberbecerem. Quinta-feira eu vou tratar sobre uma razão anexa do segundo mandamento, quando diz: aqueles que fazem ídolos e adoram estes ídolos, Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas para aqueles que em obediência creem, amam e vivem com o Senhor, a misericórdia se estenderá até 1000 gerações. Até 1000 gerações.
A Bíblia não ensina sobre maldição hereditária, mas a Bíblia ensina um Deus que se ira com o pecado do seu povo e que corta, não é? E que impede, e que transfere vinhas quando a vinha se transforma autossuficiente, quando a videira se transforma agora no senhor de si própria. Então Deus adverte o povo, chamando-lhes ao arrependimento. Um crente verdadeiro não pode perder a salvação, mas o Senhor pode não dar a um crente verdadeiro uma descendência posterior no céu, se este crente verdadeiro insistir em pecar contra Deus. Isso é o cortar. O que Paulo estava dizendo aos romanos era: se a igreja de Roma tomar a graça como instrumento para pecar, um dia Deus vai pôr fim à igreja de Roma. E de fato isso aconteceu. E se nós queremos que a nossa igreja em Marialva esteja de pé até a volta de Cristo, o caminho é: não nos ensoberbeçamos, mas em dependência nos comportemos como vinhas, frutificando e dando ao dono da vinha os frutos que lhe pertencem: corações contritos, arrependidos, vidas de santidade. Uma outra aplicação pertinente para as nossas vidas que o Senhor Jesus faz, ligada a esta, é exatamente a advertência para não querermos controlar a nossa vida. Lembrem-se que nós vimos domingo passado que a razão pela qual os fariseus haviam rejeitado o Senhor Jesus Cristo era o desejo de autonomia, de controle da vida. E olhem no verso 7 quando eles dizem, né? No verso 7 os lavradores dizem assim: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Aqueles homens estavam tão imbuídos do desejo e do Deus funcional do seu coração, que era controlar suas vidas, que eles passaram a cobiçar o que não lhes pertenciam. Eles cobiçaram a herança. A herança não era deles. Ainda que o herdeiro morresse, a herança jamais seria deles. Mas pelo desejo, pelo ídolo do autocontrole sobre a vida, da autonomia, eles passaram a desejar o que não lhes pertencia. Diante disso, então, eles também conceberam. É assim que funciona o caminho para uma coisa ser feita. Primeiro se deseja, depois se pensa, concebendo aquilo que se deseja, depois se põe em prática. O caminho é esse. Deseja-se, está no coração, Jesus disse, né? Está no furtos, homicídio, tarará. Então está aqui o Deus funcional. Esse Deus cria desejos, esses desejos começam a ser concebidos, ou seja, eles vêm para o âmbito mental da mente, começa a se pensar sobre eles, depois se põe em prática. Então, aqueles homens começaram agora a pensar, a desejar, a conceber o que não lhes pertencia, e agora o seu desejo seria realizado a qualquer custo. Não importa mais o custo que de fato isso tenha, eu quero. Por isso o texto diz que eles conceberam matar o herdeiro para possuir a herança. Depois de conceber, então aqueles homens começam a explorar os pensamentos. Como faremos? O texto diz no verso de número 12, diz assim, né? Procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferiram esta parábola. Então desistiram, retiraram-se. Eles estavam maquinando. Então agora aqueles homens começaram a explorar os seus desejos, os seus pensamentos. Como faremos isso? Como orquestraremos aquilo? Até então que o coração se vê completamente dominado pelo Deus funcional. E então a obra é posta em ação. A coisa é feita. Ainda que, diante dos olhos, soubessem do resultado, não é? Um crime, mas cegaram os olhos, cobiçando o que não tinham,
idealizando e desejando a qualquer custo ter o seu desejo satisfeito, explorando e maquinando as formas de concretizar o que desejavam. Então a parábola nos adverte: não queira dominar sua vida, não queira controlar sua vida. Entregue-a às mãos daquele que é poderoso para cuidar de nós. Os fariseus, como muitos hoje em dia, pensavam que poderiam apagar Deus de suas vidas para terem o controle de seus destinos na terra e nos céus, ou na eternidade. Mas na verdade, tudo aquilo não passava de loucura produzida pelo pecado, a rebelião contra Deus. Olhe, quando você examina um homicídio, um adultério, um estupro, no fundo, o que você vai achar é um coração rebelde contra Deus, que por um momento da existência, ele apagou Deus da vida, achando que tinha nas mãos o controle do seu destino aqui, como depois da morte. Mas, na verdade, coisas desta natureza são aquilo que Provérbios chama de loucura. O pecado enlouquece pessoas quando os faz desejar o que não têm, cobiçando, quando os faz planejar, realizar seus desejos a qualquer custo, passando por cima de quem quer que seja, quando os faz desconsiderar Deus como Senhor sobre suas vidas, quando os faz acreditar que dominam o seu dia, o seu amanhã, o seu destino na terra. Então a parábola nos ensina a não querermos dominar a vinha de Deus, porque eu e você somos vinha do Senhor. Então não queiramos controlar nossas vidas, mas sim ardentemente nos entreguemos ao cuidado daquele que é poderoso para cuidar de nós. Para cuidar de nós. A segunda parábola é a parábola da pedra rejeitada pelos construtores, porém eleita e preciosa para Deus. Essa parábola é muito fantástica. Jesus é extremamente sábio. No céu eu creio que nós iremos nos maravilhar sobre a medida com a sabedoria e a inteligência do Senhor. É uma coisa extraordinária, não é? Em palavras corriqueiras, Jesus seria meramente fora da curva, porque ele combina a parábola da pedra com a parábola da vinha. Ele vai então ao Salmo 118, versos 22 e 23, e diz a eles: vocês nunca leram esta escritura? E aí cita o Salmo 118, 22 e 23. Quando Cristo faz isso, juntando as duas parábolas, o Senhor então mostra à sua audiência, os apóstolos estavam lá, a multidão também, e o sinédrio estava ali. O Senhor mostra àqueles homens que estavam ali, aos lavradores maus, da parábola, que eram o sinédrio, que eles também eram os construtores maus. Aquilo que eles queriam construir estava errado, porque eles eram construtores ruins. E Jesus diz isso a eles, combinando as parábolas, exatamente dizendo: até a sua rejeição já foi profetizada. Você acha que você domina o seu dia, o seu amanhã? Pois a sua rejeição já havia sido predita. A sua rejeição já havia sido profetizada nas Escrituras, porque vocês são os construtores maus, que rejeitaram a pedra angular. Mas a pedra foi exaltada, eleita e preciosa para Deus. Isso é um choque de realidade que Jesus dá naqueles homens. Jesus diz a eles que se a parábola da vinha terminasse como estava no verso 9, não haveria esperança, porque o filho foi morto e o pai veio e destruiu os homens maus. Agora, para quem ele passaria a vinha? Para outros homens maus? Então, a parábola
parábola da pedra rejeitada, mas eleita, é a parábola que completa o sentido da primeira, mostrando-lhe que a rejeição já havia sido determinada, mas que a eleição e a exaltação da pedra também já haviam sido determinados. Ou seja, em meio a todo este mundo caótico que vivemos, há esperança. Se pudéssemos aplicar tudo isso para agora, é isso que Jesus está dizendo. Sabe por que nós temos esperança? Por causa de Cristo. E não apenas de que as coisas melhorem, porque os homens continuarão sendo maus. E um dia Deus julgará. Então qual é a esperança? A pedra eleita e glorificada. Jesus combina então as duas parábolas e diz, que a morte do filho e a ida do dono da vinha para destruir os lavradores maus estava dentro do seu plano, estava orquestrado pelo dono da vinha. O sacrifício do filho, de fato, possui todo o valor, exatamente porque isso já havia sido pré-estabelecido. Se o dono da vinha fosse destruir os lavradores e o filho morre sem esperança, então o sacrifício do filho não teria valor, seria desnecessário, seria completamente sem valor. Entretanto, a vinda do filho não é sem propósito, é exatamente com propósito, porque o filho, ao decidir ser rejeitado pelos homens, porém eleito e precioso para o Pai, vem exatamente para resgatar de um mundo pecaminoso e cruel a vinha de Deus. Vem exatamente para dar esperança de salvação, de exaltação para uma vinha que se achava perdida e completamente mergulhada nas trevas do pecado. Cristo então combina as parábolas para nos ensinar que a sua rejeição já havia sido contada, na primeira parábola, havia sido profetizada e que, portanto, a sua rejeição tem um propósito: pôr fim ao domínio do mal sobre a vinha. Mas a pergunta é, como é que tudo isso acontece? Não é? E essa pergunta é feita também por nós hoje. De que maneira, como é que Deus governa este mundo se nós vemos os homens tão autônomos aos nossos olhos, tão soberbos, tão maus? Como é que nós vemos, como é que Deus faz para... De que maneira o mal produzido na terra está debaixo do domínio desse Deus? Então essa resposta, ou essa pergunta é respondida pelo Senhor no final do verso de número 11, quando ele diz: e a rejeição procede de Deus, e a exaltação procede de Deus, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. A rejeição procede de Deus, a exaltação procede de Deus, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Ou seja, se sim, então é um convite para crer num Deus que é soberano, num Deus que é soberano, num Deus que não apenas é soberano, mas que Ele é eternamente sábio em seus propósitos, inclusive na utilização do mal. Ele é sábio e Ele é soberano e poderoso. Ele sabe usar o mal para fins proveitosos ou proveitosos. Por isso Jesus diz, olha, leia comigo o verso 11, Ainda não leste esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa vai ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele pergunta, porque os que responderão confessam aqueles que dizem: eu me entrego aos cuidados deste Deus que é sábio, que é poderoso, a este Deus que, ainda que eu não entenda o que me acontece na terra, como disse Romanos 8, até mesmo o mal, de algum modo, vai contribuir para o meu bem, ainda que eu não veja. É um negócio incrível, não é?
Isso demonstra controle sobre a existência, domínio sobre o universo. Cristo expõe aqueles homens a reconhecerem que eles não sabiam de nada, eram pequeninos, não podiam controlar nem mesmo a sua rejeição, porque a rejeição deles estava profetizada na Escritura. Tá. É o nosso incrível. Incrível. A soberania de Deus, a sabedoria de Deus, o poder de Deus, não são artifícios para Deus se exibir para nós. Na verdade, Deus nos comunica quem Ele é para nos confortar em nossas fraquezas. Nós somos a vinha que sofre com lavradores maus. A terra é a vinha que sofre com lavradores maus. Há esperança? Jesus disse sim. Por quê? Porque até mesmo esta maldade está debaixo do domínio de uma mão que é sábia e poderosa. Isso é um negócio maravilhoso, não é? Isso é uma coisa incrível. E por isso Jesus disse: é maravilhoso aos teus olhos? Sim, porque eu creio, eu dependo desse Deus. Porque eu creio, eu me entrego a esse Deus. O Pai sabe destinou o seu filho para ser rejeitado pelos construtores. Sabiamente o Pai destinou seus filhos para ser morto pelos lavradores maus, com o propósito de exaltá-lo acima de todo nome, para que nenhum nome nos céus ou na terra fosse maior do que o dele. Pela rejeição dos fariseus, dos escribas e da nação de Israel, como disse Paulo aos Romanos, Deus trouxe salvação para vocês. Pelo mal que praticaram aqueles homens, Deus salvou outros. Bondosamente, sabiamente, poderosamente, o Pai terminou e utilizou a rejeição daqueles homens para com seu Filho, para, por meio daquela rejeição contra o seu Filho, trazer punição sobre os maus, mas ao mesmo tempo, para, por meio da rejeição daqueles homens para com o seu Filho, trazer salvação a todos os que creem neste Filho, morto, mas ressurreto, rejeitado por Israel, mas exaltado por Deus. Os que creem são os que confiam suas vidas ao cuidado deste Deus que governa tudo por meio do seu Filho. Os que creem são aqueles que possuem a salvação de suas almas fundamentadas na justiça, no poder e na santidade, na graça amorosa desse Filho, que com autoridade governa e dirige todas as coisas. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, na primeira carta, no 18, Paulo diz assim: aos olhos dos homens, a cruz é loucura, mas para nós, os que dizemos sim, quando somos perguntados, é maravilhoso aos teus olhos, ele diz, é sabedoria e poder de Deus. Que coisa incrível, não é? Que coisa grandiosa. Isso nos convida a bendizer, a louvar, a nos entregar a esse Deus bendito. Para finalizar, então, eu quero fazer duas aplicações dessa segunda parábola, que eu creio que o Senhor nos ensinou, né, na junção das duas, e aplicou, então, ao seu povo naqueles dias. A primeira coisa é que nada permanece diante da rejeição de Jesus. Por isso que no verso 9, o Pai virá para eliminar, destruir os que rejeitaram. E essa informação é dada para eles como é dada para nós, conforme Romanos 11. Texto que lemos: não rejeita o filho, não te ensoberbeças, ame-o, se entregue aos seus cuidados. Então, Jesus ensinou àqueles homens que uma vez que o filho é rejeitado, elimina-se, acaba-se as esperanças, porque não há outro para ser enviado. Não há mais evangelho para ser pregado. Não há mais profecias para serem cumpridas. Não há mais ninguém nos céus que Deus possa enviar. Uma vez que Cristo é rejeitado, então as esperanças se acabam. Mas uma vez que alguém crê em Cristo,
então a esperança é nascida dentro dele, pela própria presença do Senhor Jesus. E aí, aplicando às nossas vidas, se você rejeitar Cristo diante das suas aflições e dos seus problemas, você também não vai ter esperança, porque não tem outro que conheça a nossa alma como Ele. Se você rejeitar Cristo como Senhor sobre sua vida para dominar, controlar e governar o seu dia a dia, você vai viver debaixo de um limbus de dúvida, de medo, de terror, porque qualquer pessoa pode fazer o que quiser com você sem defesa. Não há esperança. Nietzsche, que é o pai do niilismo, depois que ficou doido por retirar Cristo de forma completa da sua vida, ele saía gritando nas praças, louco, dizendo: vocês tiraram Deus da vida, agora não há mais esperança, e morreu louco. E assim são todos os homens que rejeitam Cristo, seja para crer nele como Senhor e Salvador, ou seja para confiar nele como Senhor sobre nossas vidas. Muitas vezes o nosso temor, o nosso medo, com qualquer pessoa que seja, entenda, não confunda com cuidado, mas o medo de um bandido, de um estupro, de qualquer coisa, nada mais é do que uma desconfiança na pessoa, na sabedoria e no poder de Cristo. Então rejeita-se o seu governo e o seu domínio e entrega-se aos temores produzidos pela presença do mal e do pecado no mundo. Então não rejeite Cristo, não rejeite Cristo. Em nenhum momento rejeite Cristo. Em nenhuma situação rejeite Cristo. Uma vez que se rejeita o Senhor, não há mais esperança. Acabou. Acabou. Mas a segunda aplicação que esse texto nos ensina é que nós precisamos confiar na autoridade e na soberania de Cristo para governar as nossas vidas. E aqui eu vou citar Calvino. Calvino tinha pecado que eu tenho, mas eu não tenho a mente dele. Aquele homem foi agraciado por Deus de uma forma inigualável. Acho que poucos na história humana receberam tão grande honra da parte do Senhor. Então Calvino disse, pensando sobre isso, ele disse assim: qualquer que sejam os artifícios dos homens, Deus declarou na criação do tempo, ou declarou ao mesmo tempo, quando criava o reino de seu Filho, que seu poder seria vitorioso. Não importam os artifícios, as manobras, as ações dos homens, Deus já declarou na criação do reino de seu Filho, que seu poder seria vitorioso. Em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte: Deus vencerá, mesmo quando eu e você achamos que Ele está perdendo. Porque quando olharam o Cristo na cruz, os ímpios achavam que estavam ganhando. Satanás achou que estava triunfando, mas na verdade Deus estava vencendo. Usando aquela cruz para julgar os ímpios e salvar a sua vinha, os seus eleitos. Deus sempre vencerá, mesmo que por algum momento da nossa vida nos pareça que Ele perde, Deus sempre vencerá. Qual é a prova disso, pastor? O túmulo vazio de Jesus Cristo. Que coisa incrível, não é? O nosso Cristo teve que ser sepultado, para depois nos ensinar pelo seu túmulo vazio que a sua exaltação estava planejada. E que mesmo quando aos nossos olhos, parece que Deus está perdendo, Ele sempre vencerá. Ele sempre vencerá. Então, até mesmo o mal que os homens nos fazem, os abusos que alguém passar,
Não é que Deus não está vencendo. Talvez Ele esteja usando um mal contra seu filho, nós, seus filhos, para trazer sua ira sobre aquele mal, aquele homem mau. Então Ele sempre vencerá. E nós sempre seremos exaltados, porque Cristo é exaltado. Que coisa incrível, não é? Isso é maravilhoso, não é? Bendito seja o Senhor. Por isso que Ele combinou as duas parábolas. Porque se terminar só na primeira não teríamos esperança. Então Ele combina sabiamente. Ele é o bom pastor, lembrem-se lá de Isaías. Ele é o perfeito conselheiro. E aí nos ministra sabedoria e esperança. Através da tumba, né, do túmulo vazio, Deus planejou a exaltação do seu Filho pelo caminho daquela rejeição e morte. E assim será conosco também. Se dependermos e confiarmos nele, se o amarmos de todo o coração, até mesmo os males que sofreremos ou já sofremos, eles nos serão um caminho de exaltação. Que Deus nos abençoe. Amém?